Existe uma história acreditada ao Mestre Jesus, que eu particularmente acho ela muito linda. Dizem que um belo dia, numa aldeia, ele estava conversando com os discípulos e tinha uma garotada jogando bola. As bolas daquela época eram interessantes, né, feitas manualmente, mas a criançada estava, enfim, alucinada com o jogo. Não sei especificamente que tipo de jogo. E eis que, de repente, essa bola vem e dá uma pancada em Jesus, né? As crianças dão uma bolada em Jesus. E os discípulos ali, muito preocupados com o mestre, assim, um clima meio... A volta e meia rolava uma certa tensão, dizem. E esses discípulos foram lá e repreenderam as crianças. E Jesus disse, não faz isso não, deixa eles brincarem. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu ouvi muito isso no Santo Agostinho, de um padre que hoje tem o busto dele ali na esquina, frente ao colégio, em frente à igreja, o Frei Eliodoro. E isso sempre ficou na minha cabeça. Né? O que faz de uma criança ter a posse ou a possibilidade de entrar no reino dos céus? Né? Que para um adulto não parece que não gera ou não gerava em Jesus a mesma ênfase. E comparado com aquilo que Maharishi nos contou ao longo de toda a vida dele, a questão aí é pureza. Né? Pureza. Se não houver pureza, não há surpresa. E se não houver surpresa, a vida perdeu todo o barato dela. A vida perdeu a magia, a vida perdeu o encantamento. Uma pessoa que não consegue se surpreender com a própria vida, se surpreender no sentido do encantamento, é uma pessoa que já morreu e não sabe. Como é que a gente consegue alcançar um nível, né, de entusiasmo, né, tão profundo? A atenção da pessoa tem que estar muito mais lastreada, fixada na vida interior do que na vida exterior. Porque aí tudo se torna surpreendente. Tudo se torna extremamente cativante. Porque a percepção da pessoa está apoiada no valor mais simples de funcionamento da mente e, consequentemente, no valor mais puro que a vida concebe, que a vida tem. Quando a percepção apoiada nesse valor de pureza, que é da própria consciência, né, em cada um de nós, se projeta para o lado de fora, então, é o céu se manifestando na terra. Não existe tédio. Não existe tédio. E isso é muito mais maneiro do que ter qualquer outra coisa. É o entusiasmo. Entusiasmado pelas coisas. Eu agora espero ser avô em algum momento. E eu fico, nesse momento, observando o que os avós veem nos seus netos. Veem o inusitado, veem aquilo que nós perdemos de certa forma, que é o elemento surpresa, né? Que é a surpresa que vem da inocência. Por isso que meditar, o ato de meditar, não é uma técnica, um método para o indivíduo alcançar alguma coisa, para o indivíduo ganhar alguma coisa. Não é para o cara ganhar nada, é para o cara perder. Né? É para o sujeito perder o orgulho, é para o sujeito perder a inveja, é para o sujeito perder a autoavaliação no sentido de
de se desconectar, né, do todo, da realidade do todo, porque no final todo mundo é areia do mesmo saco. Desculpem. Bem, bom, mal, alto, baixo, escuro, claro, argentino, brasileiro, é todo mundo farinha do mesmo saco. E existe uma grande beleza nisso. Desde que as camadas que impedem a nossa percepção de chegar a esse valor de grandeza sejam eliminadas. Então o processo é todo de ganhar pureza. O processo é todo de ganhar inocência, simplicidade. É isso que nós sentimos quando nós meditamos. Por que quando você sai da meditação parece que as coisas brilham mais? Parece que as cores saltam mais aos olhos? Parece que as coisas simples ganham um contorno enriquecedor. Porque você está olhando a partir dos olhos da alma. A alma está ganhando esse poder do espírito. A alma é individual, o espírito é universal. A alma tem que mergulhar nesse valor universal. E aí os olhos começam a se abrir. E o indivíduo começa a perceber encantamento em tudo que está em torno dele. Ele começa a perceber o milagre acontecendo dentro de circunstâncias que são absolutamente banais para os outros. E vejam bem, com todo o crescimento tecnológico e científico, né, onde isso deveria acontecer cada vez mais, o encantamento, o que acontece é justamente o oposto. Parece que tudo é muito normal, né? Parece que nada nos surpreende mais, né? Tudo bem, nós vivemos num mundo, né, onde os altos e baixos são tão distantes, né, são tão polarizados mesmo, né, que parece que nós ficamos mornos, né, nós ficamos sem sal, nós ficamos sem esse barato do entusiasmo. E isso é algo que não pode ser perdido, né? Muitas vezes a gente olha para trás, né, e nós vemos que quando nós éramos crianças, parece que a vida tinha um interesse tão grande, a vida tinha não é só interesse, né, uma facilidade, uma alegria, um bem-estar enorme. O fato é o seguinte, gente, tudo que for belo e verdadeiro vem em forma de uma surpresa. Se o cara não conservar essa capacidade de se surpreender, que é uma das maiores bênçãos da vida, ou seja, perdida essa capacidade da surpresa, o que é a vida? O que se pode esperar dela? Não existe esse negócio de meditar, né, gente, se tornar uma pessoa morna. Não existe isso. Se as coisas puderem te surpreender, você ainda está vivo. E quanto mais você ficar surpreso, mais vivo você estará. Ou eu estou enganado? Eu não quero morrer de outro jeito, não. Eu quero morrer me surpreendendo até o final. Essa é a vivacidade que uma criança tem e que ela pode nos ensinar. Eu acho que por isso que os avós piram, surtam com a risada de uma criança, né? com a singeleza, né? com uma forma genuína, né? com a forma genuína de ser de uma criança. Ela não está esperando nada, ela só está se dissolvendo, né? Em alegria, né? em espanto, no bom sentido, diante das coisas que estão rolando dentro do berço, do lado de fora do berço. Basta, né, um pouco mais idade, né? Basta, né, que ela se encontre com uma árvore. Aquilo já é a viagem dela. Um pássaro, um cachorro. Né? Eu vejo lá pelos cachorros da Camila, do Ivan. Eles ficam tão surpresos como nós ficaríamos, né, se nós encontrássemos um diamante. Olha, eu acho até o seguinte, eles ficam mais surpresos,
do que nós. Não importa a situação, porque o tipo de situação surpreendente para a gente não é genuína, né? Ela não vem de dentro, ela vem apoiada por valores que o indivíduo acredita que foram implantados nele pelo lado de fora, né? Que é a riqueza, que é o status, né? Que é a beleza que um ou outro, né, identificam como sendo verdadeiros, que podem não ser para você. A vida, ela carrega tanto significado, né? Isso, né, quando você carrega essa capacidade de manifestar, né, esses valores que são profundos, que são valores ligados à simplicidade, hein? Tem nada de elaborado aí, né? Que é de se maravilhar com a própria vida. Assim, o cara deve entender que ele deve permanecer sempre aberto, né? A vida é infinita, não dá, a gente não pode, nós não podemos nos perder disso. Ela é sempre um processo contínuo que não chega ao fim nunca. É como se fosse uma jornada eterna, né? Cada momentinho ele é novo, ele tem todo o brilho do início, do primeiro momento. Cada momento tem o brilho do primeiro momento, desde que você não esteja desconectado da fonte da inteligência, a fonte onde a inteligência é pura. Ali o momento original ele se repete, a origem ela está sempre sendo experimentada, né? Quando eu digo que cada momento é original, eu quero dizer que cada momento lança, né, você de volta à sua origem. Por isso nós mantemos a regularidade na meditação. Cada momento faz de você, de novo, uma criança. Putz! Imaginem quanta coisa está envolvida nisso, né? A mente é o conhecido. Gente, a meditação é ficar no desconhecido, né? E a divindade, ela é desconhecida, ela é incognoscível. Como se fosse um horizonte, né, fazendo fronteira com um ponto que você não consegue, né, que está lá na frente, é que nem ficar sentado na praia olhando para o mar. Vocês já viram como é? Né, o horizonte do mar chega a um ponto em que ele se conecta com algo que é lindo, mas você não consegue conhecer aquilo por completo. Quanto mais próximo você chegar, né, desse valor distante, mais ele vai recuando. Então não tem como, não tem essa coisa de saber tudo o tempo todo, não tem. Tem sim níveis de consciência onde o indivíduo se aproxima de Deus, onde Deus chega para ele. Mas se o incognoscível se tornar conhecido, qual é a graça? Onde é que está o game? Onde é que está o jogo? É como se fosse, né, a ponta do arco-íris. Você nunca consegue apanhar essa ponta. Você enxerga, mas você não consegue delimitar isso muito bem. Você pode tentar alcançar o ilimitado, né? Através de prática diária, mas ele é sempre intangível. Você vive, não é nem intangível, ele é inatingível. Você vive, experimenta aquilo e aquilo de novo penetra no eterno, a sua percepção de novo penetra no eterno. Deus é incognoscível. É essa consciência pura. Deus o Deus não personificado, né? Ele existe dentro da vida como uma aventura de descobrimento. É como se o cara fosse, de novo, Cabral, né, viajando por um oceano que parece que acaba e que ele mesmo, no fundo, não sabe. Quando algo se torna conhecido, definitivamente conhecido, né, o possível, pelo menos, ele perde o significado. É por isso que no Ocidente a vida está perdendo
mais e mais significado. Mais do que o Oriente. Como a ciência levou a gente a um grau de instrução, entre aspas, que é capaz de colocar uma poeira sobre os olhos da gente. Nós ficamos cegos para a verdadeira beleza. A capacidade de se surpreender, ela se torna cada vez menor. Você está ficando insensível ao incognoscível. Esse é o único túmulo, é a única morte, que a gente deve deplorar, que a gente deve fugir dela. Você achar que sabe. Permaneça sempre disponível àquilo que é desconhecido, aquilo que não tem como ser abraçado em sua totalidade. E a vida dessa forma vai te deixar sempre entusiasmado. Porque o milagre, ele acontece o tempo todo em tudo. Como é que a pessoa é capaz de perceber isso? A partir do contato com o seu próprio ser. A partir do contato com o Espírito, que é um só para todos, é um só para tudo. Todos nós viemos do Pai e da Mãe e um dia retornaremos a Ele. Essa é a nossa grande jornada. Esse movimento onde a individualidade se dissolve na universalidade. Esse é toda a estrada da gente em direção ao eterno, a valores mais e mais surpreendentes. Não pode ser outra coisa. Caso contrário, a vida se torna uma chatice, uma cafonice, sem graça. Por isso é muito ruim a pessoa viver estressada, porque esse elan, esse mistério, essa beleza, essa magia cai, ela não perdura. Muito bom, feliz ano novo para todo mundo. Eu tenho que ir para a academia. O ano começa com todo mundo querendo mudar, né? Então vamos lá, dar um empurrãozinho de leve. Quem sabe daqui a pouco eu experimento essa sensação de ser avô. Beijo para vocês. Jai Gurudev.